Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Bem-vindo à aula 7 de Apocalipse. Hoje nós vamos cobrir capítulos 10, 11 e 12 desse livro fantástico da Palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente que tem medo de ler esse livro. É uma bênção tão grande de ler. Você, em 1 hora e 20 minutos, você lê o livro inteiro. Eu, normalmente, na época que eu estava lendo todo dia, lendo 2, 3 vezes, era mais ou menos 1 hora e 20 minutos. E também ouvia na fita e isso ia guardando bastante. Hoje o celular também é bem fácil, você só coloca lá na atualizada, que é que eu sei melhor, e aí a gente vai ouvindo e vai guardando, e tudo que parecia tão difícil vai se tornando mais fácil de entender. E eu não vou dizer que você já vai entender tudo, eu estou aprendendo sempre coisas novas em Apocalipse. Isso que é gostoso do estudo desse livro. Sempre tem coisas novas para você aprender. Lembrando que o livro de Apocalipse a gente vai lendo, estudando à luz dos acontecimentos atuais. E nós estamos observando como que está próximo do dia da volta de Cristo. E nós temos que viver nessa expectativa. Lembra que tem uma coroa especial para aqueles que amam a volta de Cristo. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. E não somente a mim, mas a todos os que estão amando a volta de Jesus Cristo. Então, ame a volta de Cristo. Prepare-te, ó Israel, prepare-te, ó José, ó Maria, Jorge e qualquer outro nome aí que você quiser pôr que está assistindo esse vídeo para preparar para encontrar com seu Deus. Nós não sabemos o dia nem a hora. Talvez já, talvez mais tarde, esta noite ou amanhã, glorioso dia que ele será quando Jesus voltar. Hoje nós vamos entrar no capítulo 10 e nós temos que entender que na sequência dos selos, flagelos, selos, trombetas e flagelos, isso está em ordem cronológica. Mas sempre entre o sexto selo daí e o sétimo selo tem intervalos, e esses intervalos não são cronológicos. Nós vimos o intervalo do capítulo 7, que fala sobre os 144 verdadeiras testemunhas de Jeová. Depois nós começamos no capítulo 8 vendo as trombetas, e vimos 4 trombetas na sequência do capítulo 8. Daí no capítulo 9, lembra que teve no final do 8, ai, ai, ai. Esses 3 ais representam mais 3 juízos, que são as últimas 3 trombetas. Então, nós vimos a praga dos gafanhotos na primeira parte do capítulo 9, depois a praga dos cavaleiros na segunda parte do capítulo 9. Mas aí há um intervalo, capítulos 10, 11 e 12, e quando chega só no finalzinho do 11, é que nós vamos ver a 7ª trombeta. Então, intervalos, e depois vai ter mais intervalos antes dos flagelos, que só vão continuar no capítulo 16. Mas no capítulo 10 tem alguns acontecimentos muito interessantes, porque aqui aparece o anjo forte. E esse anjo forte, eu sei que eu já no passado pensava ser Cristo, por causa das descrições aqui do arco-íris em volta, do domínio, um pé sobre a terra, um pé sobre o mar, e essa envolto em uma nuvem. Essas descrições parecem, e também com o livrinho na mão, todas essas descrições parecem representar Jesus Cristo. Mas esse aqui seria mais um anjo forte, semelhante a Jesus Cristo. É assim que eu tenho entendido o capítulo 10. Mas vamos ver então esse anjo forte. O anjo que abre o livrinho, no capítulo 10. O caráter do anjo, versículos 1 e 2. Vi outro anjo forte. É outro porque no capítulo 8 já tinha aparecido um. Então, outro anjo forte. E veja que anjo, não está nem com letra maiúscula, anjo forte aqui. Eu acredito que depois da encarnação, Cristo não aparece mais como uma teofonia. Então, uma teofonia é uma manifestação de Deus, Deus se manifestando. Então, esse anjo aqui é um anjo
que Miguel, por exemplo, entre os anjos, não que eu vou dizer que é Miguel, mas entre os anjos, Miguel é o anjo de ordem mais alta, da classe mais alta. E o nome dele significa quem é semelhante a Deus? É uma pergunta. Quem é semelhante a Deus? Então pode até ser Miguel ou outro anjo forte. Mas vi um anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem. Lembra dessa descrição? Ele é envolto em uma nuvem. Ele está envolto numa nuvem. Arco-íris por cima de sua cabeça, rosto como o sol. E geralmente essa descrição, rosto como o sol, já começa a pensar mesmo em Cristo por causa da descrição do capítulo 1. E as pernas como colunas de fogo, as pernas aqui como colunas de fogo. Tendo na mão o livrinho. Esse não é o livrinho dos 7 selos que é mencionado no capítulo 5, é outro livrinho, porque João é mandado para comer esse livrinho. Tendo na mão esse livrinho, e continua, põe o pé direito sobre o mar, então ele tem o pé direito aqui sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra. O clamor do anjo. Então vamos continuar na leitura. E bradou em grande voz, como um leão que ruge, e quando bradou, desferiram 7 trovões, suas próprias vozes. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, aqui é João falando. Mas ouvi uma grande voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falarem, e não as escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou. Isso também não pode ser Jesus, porque Jesus ele não vai jurar por outra pessoa, ele jura por si próprio, se fosse. Então ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Então jurou por Deus, né? O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. E disse, já não haverá demora. Então, primeiro, nos versos 3 e 4, nós temos os 7 trovões. As palavras dos trovões não eram para ser escritas. Essas palavras serão reveladas no tempo certo. Segundo foi pedido para João, guardar em segredo. Se é para guardar em segredo, não adianta a gente querer saber o que é que estava escrito então. É segredo. Segredo não é para ser revelado, como nós sabemos. E aí a descrição dos versos 5 a 7. A confirmação do anjo. O anjo com um pé sobre o mar e o outro sobre a terra levantou a mão aos céus e jurou, como eu já li. Aí então, o que é importante nós notarmos aqui é essa afirmação, já não haverá demora. Sabe que demora é esta? Eu coloquei aqui na apostila, a demora era para o estabelecimento do reino. Está chegando a hora do estabelecimento do reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Na tribulação, essa oração vai ser repetida muitas e muitas vezes. Venha o teu reino. A demora, então, era para o estabelecimento do reino de Senhor Jesus. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Não adianta a gente querer saber se é um mistério, é mistério. Guarda em segredo esse mistério. A voz que ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai. E agora João é dado uma ordem. Dado uma ordem para João tomar o livro e comer. Vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. E João, obediente, foi e tomou o livro. Toma, devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Poderíamos pensar que isso é uma aplicação. Doce seria os acontecimentos do milênio, novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Esses acontecimentos maravilhosos do futuro. Amargo seriam os acontecimentos tristes que já está descrevendo aqui do período da tribulação, descritos nos capítulos 6 a 19. Então, ele era para comer. Ele tomou então o livro da mão do anjo, devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, no meu estômago ficou amargo. Então me disse, é necessário que ainda profetizes acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, João era para continuar profetizando os acontecimentos futuros. E assim terminamos o capítulo 10. E vamos para o capítulo 11. Capítulo 11 nós temos o templo e as 2 testemunhas. E também nós vamos ver a última trombeta no final do capítulo 11. O templo é descrito nos versículos 1 e 2. E verso 1 e 2, foi-me dado um caniço para medir, semelhante a uma vara, e foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram.
Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário, e não meças, porque nele foi dado aos gentios. Por 42 meses calcarão os pés dessa cidade. Então, esse aqui não é o templo em si, mas só para lembrar, tem vários templos mencionados na Bíblia. E eu gostaria só de observar, primeiro temos o templo de Salomão, o grandioso templo de Salomão. E depois que passaram-se muitos anos e Israel foi levado ao cativeiro, daí Zorobabel e Josué, lembra que eles foram para completar o segundo templo, que é chamado o templo de Zorobabel. Não tinha a mesma glória do primeiro templo, o templo de Salomão. Mas aí o terceiro templo estava construído no tempo que Jesus esteve aqui na terra. Lembra que Jesus foi até Jerusalém. Foi ali no templo chamado Templo de Herodes. No ano 70, esse templo foi destruído. Agora haverá um quarto templo. E esse quarto templo é o que é mencionado aqui, é o Templo de Jerusalém. Esse templo, nós sabemos que qualquer instante ele pode ser construído. Tudo está sendo preparado para a construção desse templo. Não é esse templo de Salomão aí em São Paulo, não tem nada a ver. Esse templo de Herodes vai ser construído, e sabe o que está ali, bem no lugar onde vai ser construído esse templo? Tem uma mesquita, a mesquita de Omar. O que vai acontecer eu não sei, mas bem naquele local, ou um terremoto, ou uma bomba, alguma coisa vai tirar aquela mesquita de lá e no seu lugar vai ser construído o Templo de Jerusalém. E tudo está sendo preparado. Sabemos que no meio da tribulação o anticristo vai entrar no templo, esse templo aí em Jerusalém, e ostentar-se como se ele fosse o próprio Deus. Então, esse templo tem que ser reconstruído. Agora, quando? A qualquer instante. Não tem que acontecer a construção desse templo para Cristo voltar, porque no momento que nós formos arrebatados, tirados aqui, já está tudo preparado. Algo vai acontecer e vai conseguir então fazer a construção rapidamente desse templo em Jerusalém. É esse templo que é medido aqui. Agora haverá um outro templo, que é o templo do milênio. Esse templo é descrito no livro de Ezequiel. Então temos 5 templos: o templo de Salomão, o primeiro, o templo de Zorobabel, o templo de Herodes, daí o templo de Jerusalém, que é esse aqui que nós vamos estar vendo, e o templo de Ezequiel. E essa profecia de Ezequiel também não foi cumprida, nem a profecia do templo de Jerusalém. Nós sabemos que isso aqui pode acontecer a qualquer instante, tudo está sendo preparado para isso. Agora, João deveria medir somente o templo, não as partes exteriores. Esse templo seria pisado por cima pelos gentios por 42 meses, que é igual 42 meses vezes 30 dá 1.260 dias, corresponde a 3 anos e meio. Deixa eu ler essa parte para vocês do verso 2. E diz aqui: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não meças, porque foi dado aos gentios, e esses por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Então, durante esses primeiros 3 anos e meio, vai ser pisado em cima pelos gentios. E daí, no meio da tribulação, abominável da desolação, que é o anticristo, ele vai entrar no santuário e vai se ostentar como se ele fosse Deus, né? Ele vai dessecrar, vai ser aquela abominação. E aí os judeus vão começar a ter os seus olhos abertos. Justamente esse acontecimento vai fazer com que os judeus comecem a ter os seus olhos abertos e reconhecer que o anticristo não é o Messias, e reconhecer que só Jesus Cristo é o verdadeiro Messias. Esse período se refere à última parte da tribulação, ou seja, a grande tribulação, que vai finalizar com a batalha de Armagedon. Mas agora vamos seguir com o segundo acontecimento importante desse capítulo 11, as 2 testemunhas. Versículo 3 em diante. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias. Mais uma vez, isso é 3 anos e meio. Estão vendo aqui as 2 testemunhas? As 2 testemunhas aqui, elas estão descritas, as 2 oliveiras, essa oliveira, os candelabros. Também os candelabros são descritos lá em Zacarias. Mas aqui a descrição é a seguinte: são essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. Essas 2 testemunhas.
Se alguém pretende causar-lhes mal. Agora, tem um problema grande na identificação. Quem são essas duas testemunhas? Alguns gostam de afirmar, e nós vamos olhar pelo contexto, é mais provável ser Elias, que é mais certo, e Moisés. Moisés não é tão certo. Outros gostam de afirmar que pode ser Enoque. Mas uma coisa nós sabemos, esses dois vão representar a lei e os profetas. E quem representa melhor a lei? Moisés. Quem representa melhor os profetas? Elias. Então nós podemos pensar nesses dois, ou podemos pensar em alguém semelhante a esses dois. E naquela série de filmes, especialmente falando sobre a tribulação, deixados para trás, e depois a segunda parte que dá os acontecimentos durante a tribulação, na sequência daqueles livros do Rei Lenzi, deixados para trás, ele trata sobre Moshe e Elisha. Então ele fala mais ou menos como se fosse alguém semelhante mesmo a Moisés e Elias. Mas vamos olhar aqui no texto, no contexto, para pensarmos quem poderia ser. Se alguém pretende causar-lhes mal, ninguém vai poder fazer, porque essas duas testemunhas vão ter autoridade para dar às suas bocas sai fogo, e seus inimigos vão ser destruídos. Se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar os céus no dia da sua profecia. Agora, como nós primeiro já falamos, o tempo as testemunhas vão testemunhar durante 3 anos e meio, 1260 dias, a primeira parte da tribulação. Sabe que eles não são um sistema, ou mesmo uma igreja, porque estão vestidos de panos de saco. Também representam as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que é explicado na visão de Zacarias. Naquele caso se referia aos ungidos do Senhor, Zorobabel e Josué, que são tipos perfeitos dessas 2 testemunhas. Agora, a identificação das testemunhas. Vamos ver quem são essas testemunhas ou quem provavelmente, conforme o contexto. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem teve autoridade para fechar os céus? Orou e parou de chover. Orou e voltou a chover. Foi justamente Elias. E Elias, nós sabemos que Malaquias 4:5 diz que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, antes do grande e terrível dia do Senhor, seria antes da revelação. Encaixaria perfeito aqui a vinda de Elias. Então, primeiro, identificar Elias é até mais ou menos certo. Mas a segunda personagem aqui é um pouco mais difícil. Mas veja pelo contexto que, como parece com Moisés, tem autoridade para converter as águas em sangue. Quem fez isso? Quem também diz assim no texto assim, tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Então, possivelmente, seja Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Mas não importa se nós não sabemos exatamente quem é, e não faz muita diferença, o que é importante é saber o que aconteceu aqui, o que vai acontecer aqui. O que vai acontecer aqui é que eu já tenho eles subindo aqui para o céu nessa figura, mas deixa eu ler o trecho inteiro. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, a besta que surge do abismo é o anticristo, pelejará contra elas, vencerá e matará. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Acho que não tem nenhum problema em entendermos isso, porque espiritualmente Sodoma e Egito mostra o caráter dos habitantes. Mas daí quando diz onde o Senhor foi crucificado, aí fica claro, Jerusalém. Então, os seus corpos vão ficar lá estendidos na praça da cidade, na cidade de Jerusalém. Então, muitos dentre os povos, as tribos, as línguas, as nações, contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. E veja, vai ter aqui, eu gosto de chamar isso aqui,
o Natal de Satanás, porque eles vão começar a mandar presentes um para o outro, vão festejar. A CNN internacional, agora a CNN Brasil, o mundo todo vai estar assistindo, né? Todo mundo assistindo. E de repente, veja o que vai acontecer, isso que já está aqui nessa figura. Então, depois de 3 dias e meio, e o povo lá fazendo festa, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizam festa, enviam presentes. Verdadeiro Natal de Satanás aqui, né? Uns aos outros. Porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Agora, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os seus pés. E aqueles que viram sobreveio grande medo. Então, eles se ergueram e todo mundo assistindo. De repente, eles ressuscitam diante dos olhos de todo mundo. E o povo, o mundo inteiro vai ficar apavorado. E as 2 testemunhas, ouve uma voz do céu dizendo, subi para aqui. E subiram na nuvem. E veja, pode imaginar como que isso vai ser algo, para aqueles que estão assistindo, isso vai ser amedrontador. Sobe para aqui. Subiram para o céu na nuvem e os seus inimigos a contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras, olha só que triste, ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus do céu, mas não se arrependeram. Ah, que tristeza, né? Como são tolos os homens ao pensarem que podem matar os profetas de Deus. Depois de 3 dias e meio, então, um espírito de vida penetra neles. Diante da vista de todos, eles ressuscitam e vão para os céus. Nesse acontecimento inédito, sobrevém um grande terremoto. Rui uma terça parte da cidade de Jerusalém. E morrem nesse acontecimento 7.000 pessoas. Até pouco em comparação dos selos e das trombetas. Mas agora temos a descrição da 7ª trombeta. Lembra? Então, entre a 6ª e a 7ª trombeta, temos um intervalo. E os intervalos, então, são esses acontecimentos, capítulo 10 e 11. E agora temos a descrição da 7ª trombeta, versículos 15 até o versículo 19. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou nosso e do Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, lembra que representa a igreja, são sentados nos tronos diante de Deus, prostram-se com seus rostos e adoram a Deus. A igreja vai estar sempre fazendo isso, adorando ao Senhor. É algo tão importante nós lembrarmos que cada oportunidade que tem no céu fica adorando o Senhor. Nós temos que lembrar que nós somos feitos para isso, para adorar a Deus. E nós temos que estar adorando a Deus hoje, pois na eternidade é isso que nós estaremos fazendo. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, que assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar galardão aos seus servos, os profetas, os santos e os que temem o seu nome. Assim os pequenos e os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Aqui o verso 18 pode ser dividido assim, esse versículo que acabei de ler. Primeiro, as nações fazem seu último assalto sobre Cristo e os seus. Segundo, a ira de Deus está para descer. Terceiro, os mortos serão julgados. Quarto, os crentes são divididos em 3 classes: profetas, santos e os que temem o seu nome. E daí, em quinto lugar, os destruidores são destruídos. E o verso 19, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Lembrando que a Arca da Aliança é o modelo que foi feito na terra, foi baseado no modelo no céu. Então foi visto a Arca da Aliança, o santuário de Deus que se acha no céu. E da Arca da Aliança, no seu santuário, sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Vou tomar uma água e nós vamos continuar também no capítulo 12. Capítulo 12. O capítulo 12 temos 5 personagens. Temos, na verdade, 7 personagens. 5 personagens são vistos no capítulo 12 e depois mais 2 personagens no capítulo 13. Mas no capítulo 12 temos esses 5 personagens. Primeiramente, em versículo 1 e 2, temos
a mulher vestida do sol. E temos uma descrição disso também. Eu vou mostrar essa descrição primeiro, daí eu volto lá. Olha, a mulher vestida do sol, a lua debaixo dos seus pés. Depois nós vamos ver o grande dragão, as suas 7 cabeças. Mas deixa eu voltar lá para o começo da descrição. A mulher vestida do sol. E essas descrições são chamadas de sinais. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto sinal, que são vistos aqui no capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E essa mulher se acha grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então a primeira pergunta, mesmo olhando essa descrição, ela é vestida do sol, lua debaixo dos pés, coroa de 12 estrelas e ela está grávida. Quem que é esta mulher? Esta mulher, alguns dizem ser Maria, outros a igreja. Mas não é nem Maria nem a igreja. O certo aqui é aplicarmos para Israel. Israel muitas vezes é comparado no Velho Testamento com uma mulher. A igreja nunca é vista como sendo mãe. A igreja sempre é vista como sendo noiva. E aqui também nós vemos o filho varão é Cristo. Então, por isso que alguns pensam ser Maria também. Mas aplica para Israel especificamente. Desde que o filho varão é identificado como Cristo e a mulher deve ser quem a gerou. Que é Israel e não é Maria é visto mais adiante quando ela é perseguida durante o período da tribulação. E nós vamos ver no versículo 6, que é um versículo às vezes um pouquinho difícil de entender, porque há um pulo muito grande dentro desse versículo no tempo. É necessário entender as dispensações para entender bem o versículo 6. Mas a primeira descrição é dessa mulher vestida do sol. A segunda descrição, também chamada de sinal, o segundo sinal, é do dragão. O dragão é grande, vermelho, possui 7 cabeças, possui 10 chifres, nas cabeças 7 diademas, coroas, e sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu. Agora veja, viu-se também esse sinal, agora eu vou ler aqui na Bíblia, dragão grande, vermelho, com 7 cabeças. Isso é muito igual à descrição do anticristo no capítulo 13, muito igual. Mas aqui tem detalhes que identificamos esse dragão como o antideus. Nós já vamos começar a descobrir aqui que Satanás vai imitar a trindade satânica. Vai ter o antideus, que é esse dragão, daí vai ter o anticristo, que é a besta que emerge do mar, no capítulo 13, daí vai ter o anti-espírito santo, que é besta que emerge da terra. Mas notem aqui que é dito que o dragão é grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, na cabeça 7 diademas, a sua cauda arrasta a 1/3 parte das estrelas. Primeiro, quem é esse dragão? É o próprio Satanás, é o príncipe da potestade do ar, o príncipe desse mundo. Quem são essas estrelas? As estrelas são usadas na Bíblia para representar anjos, e esses anjos são lançados na terra. E eu acredito que representa os anjos maus, os demônios. 1/3 dos anjos são maus. 2/3 são anjos bons, ainda bem, né? Mas 1/3, Satanás, quando ele caiu, ele arrastou 1/3 das estrelas do céu. Qual era a intenção do dragão? A intenção é devorar o filho varão quando ele nascesse. E verso 5 então vai dizer, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado. É Jesus levado, arrebatado para Deus, ao seu trono. Mas daí temos o verso 6, que às vezes nós temos dificuldades, porque diz aqui, a mulher, porém, fugiu para o deserto. E daí diz, onde Deus havia preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Esta mulher tem que ser Israel. E Israel vai ser protegida durante 3 anos e meio. Então, temos aí o dragão e agora a descrição da mulher vestida do sol, do dragão, do grande dragão vermelho. E depois temos agora a terceira descrição, que é o filho varão. O filho varão é Cristo. Ele há de reger todas as nações com cetro de ferro. Esse filho regeria o mundo com cetro de ferro, identificando sem qualquer dúvida com Cristo.
Cristo somente é ele que é arrebatado para Deus, para o seu trono. O lugar que ele está lá atualmente. Lembra que Jesus está nos céus hoje como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós e como nosso advogado nos defendendo. Verso 6, a mulher foge para o deserto. A mulher não vai para o deserto imediatamente após o nascimento do filho. Ela foge para o deserto aqui bem depois. Há um pulo muito grande aqui no verso 6, que é justamente a 70ª semana de Daniel, entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel, e esse é um estudo fantástico também, quando nós vemos em Daniel 9, é os acontecimentos durante a tribulação, os 7 anos da tribulação. Mas a razão desse pulo, então, é porque João está se referindo a Israel. Então temos o terceiro personagem, que é o filho varão. São 3 personagens até aqui. A mulher vestida do sol, o dragão, que é Satanás, grande e vermelho, o filho varão, que é Jesus Cristo. Agora vamos para o quarto. O quarto é o arcanjo. Versos 7 a 12. Verso 7 começa: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. A guerra no céu se inicia com a tentativa de expulsar o dragão e seus anjos dos lugares celestiais. Agora, nós temos que lembrar, mesmo na história de Jó, entendemos que Satanás tem acesso à presença de Deus. Ele chega até Deus e acusa a Jó, né? Aquele homem lá, ele é íntegro, reto, porque ele tem todas as coisas, né? Toca em seu corpo, ou primeiro tira todos os seus bens, depois toca em seu corpo. Satanás tem acesso, ele é o acusador. E até hoje ele está fazendo isso. Ele está lá, o dedo duro, nos acusando diante de Deus. E sabemos que por isso que Jesus faz o trabalho de advocacia, de nos defender. E 1 João 2, 1 e 2 diz: filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos próprios, mas também do mundo inteiro. Então Jesus está lá, o Satanás está nos acusando, dedo duro lá, querendo apontar os defeitos, os erros, os pecados, as coisas que nós fazemos. E Jesus diz: o meu sangue o purificou de todo o pecado. Mas vai chegar esse dia, e eu acredito que isso se dará no meio da tribulação. Vai ter uma guerra no céu. Miguel e seus anjos de um lado, então os anjos bons, e Satanás e os seus anjos. Vai se travar uma grande guerra. E aí Satanás vai ser lançado para a terra. Olha só o que descreve aqui esse acontecimento. Pelejaram também o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar para eles. E agora é maravilhoso isso aqui. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio salvação e poder e reino do nosso Deus e autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. E aqui veja como que hoje também nós vencemos Satanás da mesma maneira como que é vencido aqui. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a sua própria vida. Ah, como é importante nós lembrarmos que Satanás é derrotado pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder, pela palavra do testemunho, e aí em face à morte não amarem a sua própria vida. E aí verso 12 diz: festejai aos céus. Que festa que há nos céus aqui, né? Porque justamente Satanás não tem mais acesso. Festejai aos céus, e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui eu acredito, no meio da tribulação, Satanás se encarna na pessoa do anticristo. Aí o anticristo é Satanás em carne, a descrição que temos no capítulo 13. É o mistério da iniquidade. Jesus Cristo é o mistério da piedade, é a manifestação de Deus em carne.
O anticristo é o mistério da iniquidade, é a manifestação de Satanás em carne. Satanás vai descer aqui à terra e aquele anticristo que no começo ele vem naquele cavalo branco, vencendo para vencer e conquistando tudo, ele vai mostrar realmente quem ele é. Aí vai mostrar toda a sua maldade, porque será Satanás em carne vindo a esse mundo. Então temos esse quarto personagem, o arcanjo. Mas temos mais um personagem, nós vamos terminar o nosso estudo de hoje. Capítulo 13 e 14 nós vamos deixar para a nossa próxima aula. Versos 13 em diante, nós temos mais um personagem. Aqui tem a descrição da guerra no céu, né? Esqueci de mostrar. É uma grande descrição. E daí Satanás, está vendo? O dragão sendo lançado para a terra. A terra então vai ter festa, o céu vai ter festa, porque ele foi expulso de lá, o dragão, a antiga serpente, Satanás. E ele vai descer na terra cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então agora seguimos vendo que houve essa batalha e agora os remanescentes judeus, que é o quinto personagem do capítulo 12. Quando, pois, o dragão se viu atirado na terra, perseguiu a mulher. Quem que é a mulher mesmo? A mulher é Israel. O dragão perseguiu a mulher. E sendo a mulher Israel, a sua descendência é o remanescente judeu. Talvez esse grupo é convertido através da pregação das duas testemunhas ou dos 144 mil. Mas há um grande número de judeus, porque aqui os judeus vão estar voltando para Deus, vão ter os seus olhos abertos. O verso 14. E foram dados à mulher, a Israel, uma proteção, asas como a águia. E diz aqui o texto, foram dados à mulher duas asas como uma grande águia, para que voasse até o deserto no seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Durante 3 anos e meio, mais uma vez, as descrições, 1 tempo, 2 tempos, dá 3 e meio, 3 anos e meio, vai ser protegido durante esse tempo. Então, veja que a serpente vai ficar com raiva. O dragão vai ficar com muita raiva. E ele vai lançar, aqui a figura é da grande águia, levando Israel para ser protegida. Se lhe mostrar essa figura. Mas depois desse acontecimento, então, o dragão vai lançar um rio. E esse rio vai ser para poder destruir a mulher. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, a socorreu. Está vendo a terra socorrendo? A terra, porém, a socorreu e fez com que abrisse a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência. Foi pelejar sobre o restante que não estava protegido ali. Alguns gostam de pensar que ali é uma proteção como Petra, ali no sul, mas nós não sabemos por certo. O fato é que Israel vai ser protegido, mas ainda terão alguns remanescentes que não estarão ali nessa proteção. Então o que Satanás vai fazer? O que o dragão vai fazer? Ele vai sair contra aqueles que estão sobre a terra. Foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. São judeus convertidos, que guardam a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. E o verso 18 já é uma introdução para o capítulo 13. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Mas eu gostaria de só finalizar lembrando que o Senhor guarda os piedosos. O Senhor guarda-nos no meio das dificuldades, nas tribulações. Assim como Ele guardou Israel nessa ocasião, protegeu, assim o Senhor protege. E nós somos protegidos pelo Senhor. Israel é, desde o Velho Testamento, a menina dos olhos de Deus. E Deus tem protegido Israel. Nós sabemos que mesmo hoje Israel, cega como está, ela é protegida por Deus. Mas nós também podemos aplicar para a nossa vida, nós somos também protegidos pelo Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós estamos passando por tribulações hoje, mas nós podemos ter certeza que o Senhor é a nossa proteção. Muitas vezes nós
ficamos um pouco assustados, amedrontados. Mas Jesus havia dito para os discípulos, e daí aplicando para nós, ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por aflições, ainda bem que nós não vamos passar pela grande tribulação, mas no mundo passais por aflições. Mas Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que bom nós sabemos que nós temos a vitória, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos orar terminando a aula de hoje. Bondoso Deus, obrigado pela vitória que temos em Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Temos vitória pelo nome do Senhor Jesus. A mesma vitória que é proclamada aqui no meio da tribulação, nós a temos hoje, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Obrigado porque Jesus já venceu, mas ajuda-nos a caminhar em vitória cada dia, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, que Cristo seja o seu Salvador e até a próxima aula. A Primeira Igreja Bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.